que vocês sabem que há 5 anos está crescendo de 7% a 8% ao ano, com uma inflação de 8% a 11% ao ano, como faz a Argentina, que tem uma política de rendimento que não deixa que o salário se eleve além da produtividade do trabalho, interfere nas empresas, que são os grandes determinantes do preço, para que elas não aumentem o preço além do estreitamente justificado, etc, etc. E com isso, a Argentina está crescendo nessa taxa, aceitou aquele risco a que eu me referi anteriormente, da inflação temporariamente acelerada para conseguir um rápido crescimento da economia. Então, se chega à conclusão que o Banco Central do Brasil está cometendo o erro histórico de paralisar a economia brasileira, digamos, pelo menos nos últimos 15 anos, nós estamos parados há 25, mas os juros nesses últimos 15 anos estão altíssimos, paralisar a economia brasileira com base, rigorosamente, num erro de política econômica. Erro esse resultante da transferência de análises, de conclusões que valem para o país desenvolvido. Eu não estou negando que o FED não seja muito eficiente no controle da inflação, mas que não corresponde à realidade do país subdesenvolvido. Quer dizer, portanto, essa audácia que eu estou propondo aqui, num aspecto que seria mais praticável, no fundo não é audácia nenhuma, desde que se reconheça a realidade de um país subdesenvolvido. Então, o que está faltando para o Guido Mantega, os seus assessores, que tem uma linha desenvolvimentista, levar adiante a audácia desse tipo, é simplesmente que o próprio presidente Lula, que está pregando a audácia, ele mesmo não está tendo audácia. No sentido que ele diz para o Guido Mantega: eu quero audácia, mas a política monetária não pode mudar, mas a taxa de câmbio tem que ser flexível, o governo não pode controlar a taxa de câmbio, mas o superávit primário, que é uma das coisas que bloqueia a capacidade de investimento do governo, também não pode ser modificado. Então, ele está dando à equipe econômica dele uma opção possível. Ele tem que ter audácia que teve, num determinado momento, o seu Fernando Collor. E é isso que está faltando. Bem, eu havia prometido, eu acho que, então, o tema mais importante no que diz respeito a uma política, a audácia é esse tema de longo prazo. Portanto, é alguma coisa parecida. Eu não estou dizendo aqui que essas sejam as únicas soluções possíveis. Eu sei, por exemplo, que em vez de fazer o controle de câmbio, o Banco Central, é a tese, por exemplo, do João Cixu, que é um economista desenvolvimentista, ele acha que não seria necessário. Mas as outras medidas alternativas não são muito menos audaciosas do que essa que eu estou propondo aqui. Então, eu proponho logo a mais audaciosa para ser considerada. Se as outras não funcionarem, vamos usar essas, mas há que ter disposição de ousar, de correr risco. Bem, se o governo fizer isso, então cria-se as condições para o espetáculo de desenvolvimento. Eu trouxe esse documento que está aqui. Há uma proposta que vocês poderão usar, copiar, inclusive podem reivindicar do Corecon Rio de Janeiro mais documentos desses, inclusive ligando para o Corecon, o telefone está aqui. Vocês podem falar diretamente com a Márcia, que fica encarregada disso, vocês podem obter isso, então eu não vou me estender a isso. Aí, eu apenas vou terminar, para respeitar o meu limite de meia hora, eu vou terminar lembrando que o próprio PT tem uma proposta de estratégia. Porque, reparem, a estratégia significa correr riscos. Porque uma nova estratégia significa que o governo vai usar instrumentos novos de política econômica, que vai patrocinar atividades pioneiras, e, portanto, que ele vai correr risco. É muito mais confortável ficar apenas naquela política neoliberal, equilíbrio cambial, fiscal e monetário, que isso não acontece nada. Não, o governo diz o seguinte: eu estou bem, estou cumprindo, tudo que é meu eu estou fazendo correto. O Lula chega a ser elogiado porque a economia vai bem. Vai bem do ponto de vista que o governo está cumprindo aquela tarefa básica dele, apenas deixando de cumprir o mais importante, que é de lançar uma estratégia. O que eu gostaria de dizer para vocês é que o próprio PT, em 2002, o chamado Instituto da Cidadania, cujo presidente era o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, propôs uma estratégia que eles chamavam de criar-se no Brasil uma sociedade de consumo de massas. O que era isso? Era uma grande política redistributiva, cujo objetivo era o seguinte: o Brasil é um país de elevadíssima concentração de renda. Os grupos de renda elevada têm uma pendência importadora muito grande. E isso, evidentemente, reduz o mercado interno brasileiro. O Brasil tinha tido grande sucesso numa política de crescimento para dentro, com base no mercado interno, no chamado modelo de substituição de importações, que durou de 1930 até 1980 aproximadamente. Bem, e ela se esgotou
porque num determinado momento as oportunidades de substituir importações ou o mercado representado por essa oportunidade se esgotou. Então, o mercado interno se tornou insuficiente para continuar o crescimento para dentro. E a proposta do PT é que, dentro dessa política redistributiva, que tinha um aspecto social, que para ele era importante, se aumentaria de tal maneira o mercado interno que voltaria a ser possível um crescimento com base no mercado interno. Quer dizer, era uma estratégia perfeitamente bem definida, perfeitamente, digamos, aceitável por base da discussão. Ora, é isso que se pergunta. O PT está disposto a correr esse risco? Eu diria que nesse documento que aqui está, nós aceitamos essa estratégia e propomos que ela seja complementada com uma estratégia de crescimento para fora. Essa estratégia significaria se criar em uma série de setores importantes, uma série de outras Embraer, ou seja, empresas de alta tecnologia, extremamente competitivas internacionalmente, que jogariam o Brasil, em vez desse aumento de exportações simplesmente de commodities agrícolas, industriais, soja, café, aço, etc., que são atividades de baixo PIB do trabalhador, são atividades de lento crescimento e muito competitivas no mercado internacional, nós nos lançaríamos em atividade de refinamento crescente, tal como está fazendo a Índia, tal como está fazendo a China, tal como está fazendo a Irlanda, a Coreia do Sul, etc., etc., seria, então, uma estratégia complementar. Mas, concluindo, de fato, o presidente Lula tem razão, nós não vamos sair do buraco, não vamos voltar a crescer como cresce a Índia, a China, como crescem. Reparem, na revista Economist inglesa se lista 27 economias emergentes, entre as quais o Brasil. A que menos cresce é o Brasil. Para nós sairmos disso, é necessário usar. Eu acredito, inclusive, que o governo deveria, o presidente Lula, ao lançar essas políticas, dizer, o Brasil está com dificuldade, está parado há 25 anos, ou seja, vão ter paciência de sofrer alguns impactos, uma espécie de economia de guerra que vai durar no máximo 2, 3 anos, etc., para nós voltarmos a crescer outra vez. Agora, isso é necessário para começar uma ousadia do próprio presidente, que hoje está dando à sua equipe econômica estritamente uma missão impossível pela falta de audácia dele mesmo. Muito obrigado. Muito obrigada, Lérida e Odete, por esse convite. Eu gosto muito de economia e adoro conversar com estudantes de economia, porque eu acho que vocês têm uma responsabilidade imensa. Quer dizer, a minha geração perdeu todas as lutas. Eu considero que hoje nós somos absolutamente derrotados em função dos sonhos que a geração colocou, das metas que nós tínhamos para o nosso país. E a única esperança é que vocês retomem, não as nossas bandeiras, mas aquelas bandeiras que vocês acharem importantes. E eu diria que a bandeira mais importante na geração a qual eu pertenço foi a bandeira da soberania nacional. Então, toda oportunidade para estar com estudante, quer dizer, para mim é bom, e eu acho que o importante hoje, mais do que ter modelos, receitas ou fórmulas, eu acho que é nós entendermos o que está acontecendo na economia brasileira. O que está acontecendo? E aí sempre a gente tem vários métodos, né? Se eu me filio à visão neoliberal, ou se eu me filio à economia neoclássica, eu faço um tipo de análise. Se eu vou para o campo do marxismo, por exemplo, eu faço outro tipo de análise, ou aquela linha do meio keynesiano. Há sempre diferentes enfoques. Isso, para o estudante, é a primeira coisa importante. Não existe uma verdade. Na nossa matéria existe uma verdade que pode ser analisada por diferentes ângulos, por diferentes enfoques e pontos de vista. Se eu adoto o ponto de vista neoliberal, por exemplo, eu considero que esse primeiro governo Lula foi muito bem sucedido.